Botafogo tem interesse de contar com o titular do Goiás para a temporada de 2024. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes, qual é esse jogador, até quando vai o seu contrato no Verdão e a possibilidade dele continuar ou não para a temporada que vem. Também falar sobre a notícia negativa, a lesão do zagueiro Lucas Alter, que desfalcará o Goiás por pelo menos 3 partidas nesse Campeonato Brasileiro. Qual o jogo que ele pode participar? Esse corte também da seleção brasileira, que olhando apenas para o próprio umbigo, no caso do Goiás, ele pelo menos retornará mais cedo, mas obviamente para a carreira do jogador, a felicidade, enfim, o que representa o sonho do atleta, é muito ruim esse corte em cima da hora após o duelo contra o Bahia. Só antes de começarmos o nosso vídeo hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá a gente pega os trechos mais curtos, no máximo 4, 5 minutos, direto ao assunto. É importante a gente ter um canal secundário aqui na plataforma também, conto com a sua colaboração. Tem também o nosso Instagram, meu Instagram pessoal. Todos os detalhes você encontra logo aqui abaixo na descrição, assim como o link do apoiador do canal, a Sudoeste.bet, no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a notícia negativa, a lesão do zagueiro Lucas Alter de grau 2, a tendência desfalcando no Goiás em pelo menos 15 dias nesse Campeonato Brasileiro. Acabou coincidindo também as datas, da convocação dele para o Pan-Americano com a disputa com a seleção brasileira. Inclusive o jogador já até havia viajado para o Rio de Janeiro, infelizmente agora sim constando esta lesão na sua coxa e retornando para a Goiânia. Essa informação confirmada pelo André Rodrigues no seu Instagram da rádio Band News de Goiânia. Um abraço aí ao André, que ele comentou o seguinte, abre aspas: no jogo de sábado passado, o zagueiro Lucas Alter acabou tendo uma lesão muscular grau 2 na coxa. Ele foi cortado da seleção brasileira. Alter chegou a viajar para o Rio de Janeiro. Hoje ele inicia o tratamento no Goiás. Geralmente lesão grau 2 com 15 dias está cicatrizada. Fecha aspas, essa informação do André Rodrigues na manhã da terça-feira. Uma pena para o jogador, É óbvio que a gente olhando apenas para o lado do Goiás, é melhor ele ter uma lesão e voltar daqui 3 jogos do que a convocação para a seleção brasileira e ele retornar apenas em 6. Mas eu seria muito, digamos, cruel, de olhar apenas para o próprio umbigo desta forma. É óbvio que é melhor contar com o Lucas Alter do que não ter ele. Entretanto, se fosse para ser cortado da seleção, que fosse uma decisão da diretoria do Goiás de barrar o atleta, enfim, de fazer um mal-estar, que seja com o jogador, com o Atlético, com a CBF, porque é o jogador melhor, o mais regular desse Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Goiás, apesar de uma partida muito fraca diante o Bahia, que é extremamente natural o jogador variar, ter oscilações durante uma temporada tão longa. Então, se fosse para ser cortado, que fosse uma decisão do Goiás e que aí ele não iria desfalcar em nenhum jogo, nesta reta final de Brasileirão. Ele que levou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, era óbvio, já estava com 2 cartões, iria levar o terceiro por conta dessa convocação, já não joga no duelo na próxima semana contra o São Paulo. Se coloca aí 15 dias, eu vou colocar a partir de hoje, dia 10 de outubro, ele retornaria mais ou menos no dia 25, perderia alguns jogos aí pelo Goiás, como por exemplo, diante o São Paulo, a próxima rodada no Brasileirão, contra o Cuiabá e contra o Fluminense poderia voltar. Esse jogo contra o Fluminense no meio de semana, no dia 25 de outubro, ou no máximo contra o Vasco, essa partida que deverá acontecer ali por volta do dia 28. Então o Lucas Alter desfalcando o Goiás em no máximo 4 jogos. Não vejo como passar disso, 3, 4 partidas de fora, por conta dessa lesão. Um azar do jogador que já possivelmente já estava sentindo algo no jogo contra o Bahia, e assim, difícil prever, mas que infelizmente a pressão externa ela fala muito mais alto. Porque o Lucas Alter ele já deve ter sentido algo antes, não tirou, digamos assim, não se retirou do jogo para a torcida não falar, para a imprensa não falar que ele estava priorizando a CBF. E aí joga, acaba tendo essa lesão, fica sem um e sem o outro, Realmente uma pena aí pro atleta. Como eu falei, fico feliz de ver, de saber que o Lucas Alter pelo menos vai retornar mais cedo para o Goiás, mas que por conta de uma lesão é muito difícil você comemorar algo nesse sentido, Porque é ruim para o atleta, principalmente se a cabeça do jogador não tá boa, não tá feliz, obviamente que isso acaba interferindo dentro de campo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Lucas Alter, 23 anos de idade, 6 gols marcados nessa atual temporada em 45 partidas, sendo no Brasileirão 3 bolas na rede
em 21 atuações, se irá fazer falta, e esse corte, né, infelizmente, não da forma que a gente gostaria, de lesão. Enfim, se fosse para ter um corte, que fosse uma decisão do Goiás, do próprio jogador, e não dessa maneira. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Sudoeste.bet para você palpitar no jogo da seleção brasileira sem burocracia, tudo via Pix, no seu depósito ou no saque, com ótimas cotações. Uma vitória da seleção em casa pagando 1,13 a cada real apostado contra a Venezuela e um empate a 8,16. Essas partidas nas eliminatórias na próxima quinta-feira. Teremos também Chile e Peru, com a vitória do Chile pagando 1,70, Argentina e Paraguai com triunfo dos argentinos em casa a 1,28, além de Colômbia e Uruguai com empate a 3,32. Essas e todas as outras cotações nos jogos das eliminatórias, no futebol brasileiro, internacional, você encontra lá na Sudoeste.bet com R$10 de bônus. Vindo aqui pelo nosso canal, você também tem 100% de bônus no valor do seu depósito. Vai lá, confira mais detalhes, eu vou deixar os links na descrição e também no primeiro comentário. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse interesse do Botafogo em contar com o titular do Goiás no Campeonato Brasileiro, que é justamente o zagueiro Lucas Alter, infelizmente cortado, né, da seleção brasileira por conta dessa lesão de grau 2 na sua coxa. O interesse do Botafogo surgindo nas últimas semanas, o Lucas Alter que marcou o gol, né, do empate do Goiás em 1-1 contra os cariocas na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas um dos principais jogadores nessa Série A do futebol nacional, marcando 3 gols em 21 partidas, todos os gols de cabeça, né? Tô aqui lembrando agora de cabeça de novo, contra o Botafogo, nesta última rodada fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Teve também o gol contra o América, lá em Belo Horizonte, um outro gol que foi em Goiânia. Mas enfim, no Campeonato Goiano também, já sendo uma peça importantíssima. Essa informação confirmada pelo jornalista o Matheus Gonçalves, do portal Informa Fogo. O clube também estaria interessado no zagueiro Lucas Alter. Além do lateral direito Marcos Rocha, o Lucas Alter também emprestado do Atlético Paranaense para o Goiás, estaria no radar do Botafogo para a próxima temporada. Vou deixar essa informação aqui passando para vocês. O Botafogo fazendo uma sondagem pelo zagueirão do Goiás, atualmente no Goiás, né, pertence ao Atlético Paranaense, onde tem esse vínculo no Furacão até dezembro de 2024. Pelo menos não foi negociado nesta atual janela de transferências. Acharia um bom caminho para o Lucas Alter se fosse um outro momento. Acho que a fase dele nesse Campeonato Brasileiro, ele já pode sonhar com o futebol europeu. Não que jogar no Botafogo seja ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que pelo sonho dele, esse objetivo, desde quando iniciou, ainda muito cedo, né, com bastante destaque do Atlético Paranaense, era uma transferência para o futebol europeu, como por exemplo Portugal, Itália, França. Acho que o Lucas Alter se encaixaria muito bem. Essa convocação para a seleção, apesar do corte, obviamente acaba tendo uma valorização muito grande em relação ao atleta e para o Goiás, né, que infelizmente a gente sabe como funciona a cabeça da diretoria. Até gravei um vídeo que saiu na manhã dessa terça-feira falando sobre esse pensamento que o Goiás ele não compra jogadores. Segundo o site Transfermarkt, o Lucas Alter está avaliado em mais ou menos 3 milhões de euros. Na cotação atual, mais ou menos 15 milhões de reais. O Goiás não paga nem metade dessa quantia, né? Se oferecer o Lucas Alter em definitivo para o Goiás a 5 milhões, eu garanto que o Goiás não compra. Então é uma filosofia, é um jeito de trabalhar muito antigo, beleza? Vem dando certo em algumas apostas, mas para um nível maior de Série A de Campeonato Brasileiro, esse método de trabalho não funciona mais nos dias atuais. Então o Lucas Alter, a tendência aqui no ano que vem, ele retornando ao Atlético Paranaense, pode ser uma boa opção também no Furacão, no ano do seu centenário, com uma classificação para a Copa Libertadores, e por que não buscando uma transferência para o futebol europeu na metade da temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Lucas Alter. Desde a temporada passada no Goiás, né, no ano passado no Brasileirão, foram 15 partidas. Intercalou entre reserva e titular. Agora em 2023, o jogador quis permanecer no Verdão. Isso faz muita diferença também. O Goiás renovou o seu contrato, pagando 100% do salário junto ao Atlético Paranaense, né? No ano passado era metade, e uma temporada ainda melhor de titularidade absoluta. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão. O Goiás possivelmente tem uma taxa de vitrine. O Goiás ele pode faturar de duas formas. O aniversário do Lucas Alter, segundo o site O Gol, é no dia 2 de maio. Então ele completou o aniversário já 2 vezes no Goiás, né? No ano passado
e agora em 2020, não, no ano passado ele estava no Atlético ainda. Então apenas um ano, né? No 23º aniversário, o Goiás já tem 1% de uma venda futura. Mais uma taxa de vitrine, né? Que geralmente, quando são negociações aqui no futebol brasileiro, gira na casa de 10, 15% do jogador. Vou consultar algumas outras informações para saber se o Goiás tem ou não essa taxa de vitrine, mas o certo, garantido, pelo menos esse 1% do mecanismo de solidariedade é certeza, tá bom? Pode deixar a sua opinião a respeito desse jogador. Infelizmente, né, como o Goiás ele já deixou o Pedro Raul no ano passado, embora a gente achou que ele seria negociado por uns 30 milhões, o Vasco pagou menos de 12 milhões, vou até pesquisar isso aqui agora para vocês, né? Uma merreca assim pela qualidade do jogador, né? Deixa eu confirmar aqui no Google. O Vasco vendeu ele por 27 milhões, mesmo tendo marcado aí apenas 9 gols em 28 jogos, né? Começou mais ou menos no campeonato estadual, o Vasco pagou 2 milhões de dólares. Realmente é uma coisa assim ridícula, né? O jogador já estava aqui, beleza, o Vasco tem mais glamour de você jogar no Rio de Janeiro do que no Goiás, mas pô, vai lá e oferece um salário maior, né? O Goiás nem para isso, nem sequer tentou, né, fazer uma proposta nesse quesito, 10 milhões de reais para contar com a qualidade daquela. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre esses assuntos e essa metodologia que, como eu falei, nem se oferecesse o Lucas Alter a 4 milhões, 5 milhões, o Goiás não iria comprar. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Tem também o nosso canal de cortes, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição, e o link do apoiador, a sudoeste.bet, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!